Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, seja bem-vindo a mais um podcast, A Voz do Ministro. E hoje está aqui o jovem Alan. Paz do Senhor, seja bem-vindo, varão, a esse podcast. Eu já peço para que você venha compartilhar, venha deixar o seu like e após o término você venha comentar o que você achou. Mas eu tenho a plena certeza que o testemunho de conversão que a gente vai ouvir hoje vai edificar a sua fé, vai te impactar de alguma maneira. Uma dessas experiências vai mexer com você que está aí nos assistindo em casa. Então, bora lá começar. Jovem Alan, seja bem-vindo novamente. É uma honra ter você aqui. E a primeira pergunta que eu quero deixar é: conte aí sua conversão, o seu testemunho de vida, as suas experiências também logo após. Eu creio que vai ser uma bênção. Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, né? Para quem não me conhece, sou o jovem Alan Correia, né? Tenho 23 anos. Faz 6 anos que eu estou na obra do Senhor, pregando, orando, buscando a Deus e sendo um canal de bênção na vida de almas sedentas. E vou contar, né, o meu testemunho, porque tudo começou quando eu tinha apenas meus 9 meses de vida, né? E começou, né, quando a minha mãe foi fazer uma certa consulta, me levou no hospital, né, para fazer uma certa consulta. E quando chegou, né, no médico para avaliar, né, porque minha mãe achou, né, estranho, né, eu estava com uma aparência pálida, estava com uma aparência que não estava, não era normal estar daquela forma. E naquele momento, né, no momento que minha mãe chegou, o médico somente olhou para mim, olhou para minha mãe e disse: olha, se a senhora não levar essa criança agora para o pronto-socorro, ela vai morrer, porque ela está com anemia e ela pode morrer a qualquer momento, então vai depressa agora para o pronto-socorro. Minha mãe, desesperada, aflita, me levou até o pronto-socorro e dali do pronto-socorro me caminharam com uma ambulância até a Santa Casa. E naquele momento do caminho do hospital, do pronto-socorro até a Santa Casa, a anemia acabou virando leucemia. Meu sangue estava descolorindo, já estava contado os momentos que eu ia falecer, que eu ia descer à sepultura. E no momento que eu chego na Santa Casa, os médicos ali desesperados porque necessitava urgente de uma bolsa de sangue e quase não conseguia encontrar, revirando o hospital inteiro, a Santa Casa inteira, e pela honra e glória do Senhor conseguiram encontrar uma bolsa de sangue, inseriram na minha veia e pela misericórdia de Deus eu estou vivo. Para vocês terem uma noção, eu nasci gordinho, né, glórias a Deus. Minha mãe não sabe, eu não sei muito dizer com quantos quilos eu nasci, mas devido à leucemia que eu tive, eu acabei perdendo os carboidratos, as proteínas do sangue, e eu estou magro, como vocês podem ver até hoje. Mas eu falo que eu sou um milagre nas mãos do Senhor. E passando o tempo, glórias a Deus, né? Quando foi com os meus 8 anos de idade, né? Nessa época o meu irmão já estava indo para a Assembleia de Deus, né? E depois a minha irmã e meu cunhado começaram a ir para Deus e Amor, porque tinha uma Deus e Amor na esquina da minha casa. E nessa época, né, eu não tinha muitas amizades. E eu mais ficava dentro de casa do que fora de casa. Eu não saía do meu quarto se minha mãe não me chamasse, eu não saía do quarto se os meus colegas não me chamassem. Então a maioria do tempo eu ficava no meu quarto isolado, sozinho, e acabei, né, gerando a depressão. Com 8 anos de idade acabei ficando depressivo no quarto. E se eu não saísse do meu quarto, minha mãe não me chamasse, eu não saía, eu ficava lá no meu quarto, cabisbaixo, sozinho. E acabou se piorando, porque dos 8 aos 11 acabei tendo a depressão. E acabou que piorando, porque aí eu comecei a ter a crise de ansiedade. Acabei tendo crises e mais crises. E quando foi com 11 anos de idade, acabei dando início a algo que infelizmente ia mudar a minha vida, que acabei conhecendo infelizmente a pornografia. Com 11 anos de idade, pré-adolescente,
conhecendo a pornografia, tendo contato com esse mundo horripilante, perverso, que é a pornografia, e acabei deixando com que minha carne fosse contaminada por ela. Até um certo tempo, nesse período de 11 anos de idade, eu acabei duvidando da existência de Deus. Eu pensei, nossa, o meu irmão vai para a igreja, minha família vai para a igreja, alguns dos meus irmãos vão para a igreja, mas por que eu não tenho mudança? O que está acontecendo comigo? E eu comecei a duvidar da existência de Deus, comecei a duvidar de que Deus existia, de que Deus, estava na vida dos meus irmãos, estava na vida, da minha família, e começou a vir dúvidas e mais dúvidas na minha cabeça. E naquele momento, numa certa feita, porque eu sempre dormia, 10 da noite, só que eu acordava de madrugada, eu acordava suando frio, eu acordava desesperado, e numa dessas madrugadas, eu acordei mais ou menos umas 2 ou 3 da madrugada, e essa foi a primeira experiência que eu tive com Deus. A primeira experiência que eu tive com Deus ainda não sendo crente. E eu lembro que eu acordei, dei um berro de madrugada, e o meu irmão, recém-convertido da Assembleia de Deus, meu irmão mais velho, ele falou assim: Alan, o que está acontecendo? Eu falei assim: eu não sei, eu quero morrer, eu quero tirar minha vida, eu não quero mais saber de viver, eu estou desesperado, estou aflito. E eu lembro como se fosse ontem, o meu irmão, ele me abraçou, ele colocou a mão esquerda dele na minha cabeça, e ali ele começou a fazer uma oração, só que ele fazia uma oração bem baixinha, porque a minha família estava dormindo, os meus pais estavam dormindo, os meus outros irmãos estavam dormindo, então ele fez uma oração em silêncio. E naquela hora que ele estava fazendo oração, por Deus que está no céu, eu lembro que eu estava de olho fechado, ouvindo meu irmão orar bem baixinho, e eu lembro como se fosse uma mão, do tamanho da mão de um homem, entrar na minha mente, entrar na minha cabeça. Essa mão, ela pegava tudo aquilo de ruim, toda a crise, toda a depressão que eu tinha, e arrancava da minha cabeça. Era uma mão tão suave, era uma mão do tamanho da mão de um homem, e essa mão entrava e arrancava tudo aquilo que estava na minha mente. E naquele dia em diante, eu comecei a dormir que nem uma criança. Dormia que nem uma criança, dormia que nem um bebê, tranquilo, completamente com a mente limpa, com a mente tranquila. Só que Satanás, ele não estava contente. A ponto agora de o diabo, ele tentava entrar nos meus sonhos. A ponto de uma certa feita eu estava dormindo, e o próprio Satanás, eu sentia como se o diabo estivesse em cima de mim. E eu lembro que eu estava acordado, que o meu corpo começou a ficar paralisado, e naquele momento eu senti o próprio diabo em cima de mim, me apertando, me sufocando. Eu não conseguia falar, eu não conseguia respirar, eu comecei a ficar desesperado. E naquele momento, eu ainda não fiz da pornografia, ia para a igreja católica, fiz completamente tudo obrigado. Eu fiz a primeira comunhão obrigado, eu fiz a crisma obrigado, eu fiz tudo obrigado, ia para as missas obrigado, porque eu não queria estar na igreja católica. E dos 11 aos 14 anos, no vício da pornografia e indo para a igreja católica, a ponto de eu ir confessar com o padre e eu não me sentindo confortável para confessar com ele. E quando terminou a igreja católica, que eu fui batizado, entre aspas, acabei saindo ali da igreja católica, terminando. E quando foi no período dos meus 15 anos, no período dos meus 15 anos, começou os convites da minha família para vir para a igreja. Minha família me convidava: Alan, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a casa do Senhor. Eu rejeitando: não, eu tenho vergonha, eu não quero saber de ir para a igreja, eu não quero saber, eu quero ficar aqui na minha casa, no meu quarto. E eu lembro dessa época que eu jogava videogame e virava a noite. Eu jogava 10 da noite e virava a noite até 5, 6 da manhã. Virava a noite, a ponto de a minha família reclamar, os meus irmãos reclamar. E eu, nessa época, acabei me sentindo desconfortável. Porque eu acreditava em Deus, só que neste momento eu tinha medo, eu tinha receio de ir para a igreja.
Só que numa certa feita, quando era mais ou menos umas 18 ou 19 horas da noite, a minha irmã Francislane, ela chegou em mim e falou assim: Alan, eu quero te mostrar um vídeo agora, vem aqui. E eu lembro que naquela época minha irmã tinha um LG1, um dos primeiros smartphones da época. Ela pegou esse smartphone e mostrou um vídeo pra mim, o vídeo da Damares, e no fundo tava cantando Apocalipse. Esse hino de Apocalipse, naquela hora, naquele momento que ela mostrou pra mim o vídeo e a música do fundo, eu comecei a me arrepiar inteiro. E eu lembro até hoje daquela cena, ela mostrando pra mim o vídeo de Apocalipse, a música no fundo, e subiu um temor muito grande em mim. Eu falei: meu Deus, e se Jesus voltar agora? E se Jesus voltar agora, será que eu vou subir? Porque certamente se eu não voltar para Ele agora, eu vou para o inferno. É o inferno na certa, é morte na certa. E naquele momento, após a minha irmã mostrar o vídeo com o hino no fundo, porque todas as vezes a minha mãe chegava em mim, ela chegava em mim e me convidava para a igreja. Minhas irmãs, o meu cunhado me convidava para ir para a igreja, só que eu não ia. Só que naquele momento eles não precisaram me convidar, porque eu mesmo me convidei para ir para a igreja. Eu lembro que a minha mãe, ela já estava pronta para ir para a igreja. E eu lembro que eu só cheguei na minha mãe e falei assim: mãe, eu posso ir para a igreja com a senhora? Eu falei assim: vamos, meu filho. Minha mãe deu um sorriso de orelha a orelha, e nós somos. E a primeira igreja que eu entrei, meus irmãos, foi a igreja pentecostal Deus é Amor. E eu lembro que tinha a igreja do Bosque, tinha a igreja Deus Amor do Bosque logo na esquina da minha casa. E eu lembro que a primeira vez eu fui de bermuda na igreja, conhecendo ainda, né, a doutrina da igreja. Eu estava ali, né, vendo que as irmãs de saia, os irmãos de calça, de terno e gravata. E eu comecei a ver aquela mocidade cheia do Espírito Santo. Era jovem pregando, era jovem entregando profecias, eram jovens cheios da presença de Deus. Aquilo começou a me encantar. Eu comecei a me encantar vendo aquela mocidade sendo cheia do Espírito Santo, pregando, louvando e bendizendo ao Senhor. Eu me senti em casa naquele momento. Eu me senti como se fosse a minha segunda casa. Eu não queria sair dali. E eu lembro até hoje, pastor Bruno, eu lembro até hoje da pregação. A igreja estava lotada e eu estava no fundo, estava nos últimos bancos da igreja. E eu lembro até hoje, eu lembro que Deus usando ele na palavra. E eu lembro até hoje ele levantando a mão e falou assim: tem alguém que deseja tomar uma decisão com Jesus hoje? Tem alguém que deseja aceitar a Jesus? E eu lembro que eu fui o único que levantei a mão e fui à frente. Naquele momento eu estava decidido em aceitar Jesus e servir a Ele para o resto da minha vida. E naquele momento em diante, agora meu cunhado e minha irmã como meus conselheiros. E eu também tinha uma conselheira, a qual se chamava Irmã Nazaré, a qual foi minha conselheira também, a qual me ajudou a caminhar até o batismo. Meu cunhado, minha irmã, que me acompanharam até o batismo. E naquele momento, novo convertido. E eu lembro até hoje que eu comecei a orar, dizendo: Senhor, eu quero pregar a Tua palavra. O próprio Deus começou a colocar no meu coração para pregar a palavra de Deus. Eu tinha sede de pregar, eu quero pregar, eu quero ministrar, eu quero ser um pregador do Evangelho. Porque eu vi aqueles jovens naquela época pregando, louvando, e eu também queria ter esse mesmo desejo. E naquele momento, eu comecei a orar pedindo para que Deus me preparasse a oportunidade para eu pregar. E uma certa feita nós fomos para Iracemápolis. E naquele momento, o meu cunhado e o irmão que ia pregar, que nos levou até Iracemápolis. E eu lembro dessa revelação. Eu falei assim: aqui tem um jovem que você tem pedido para que Deus preparasse a oportunidade para você pregar a palavra de Deus. E se você tem fé nesta noite, Jesus ele vai te preparar a oportunidade. Eu já tinha comprado meu primeiro terno. Eu já tinha ganhado a minha primeira Bíblia, a Bíblia da Deus é Amor, jubileu de 50 anos. Eu tinha ganhado esta Bíblia. Foi minha primeira Bíblia, exato. Foi a primeira Bíblia que eu ganhei, meus irmãos.
aquela de jubileu de 50 anos brilhante, que tinha na capa o testemunho do missionário. Eu comecei a conhecer o missionário, e naquele momento, quando eu levantei a minha mão, era eu, para ministrar a palavra do Senhor. Praticamente. E naquele momento ali, eu comecei a ler mais a Bíblia, a pregar mais a palavra de Deus, pregar a palavra do Senhor. E naquele momento que o Senhor começou a me capacitar para pregar, me preparar para pregar. E quando foi uma certa feita, o nosso irmão Bruno, na época, ele chegou em mim e falou assim: jovem Alain, a gente não está conseguindo ter pregador de domingo, e eu queria te fazer um convite para você pregar a palavra de Deus neste domingo agora. Eu falei, mas irmão, eu nem me batizei ainda, eu ainda sou muito novo, eu ainda tenho 15 anos. Mas na regra da igreja não pode pregar pessoas que nem são batizadas. Como é que eu vou pregar se nem batizado eu sou ainda? Falou assim: não se preocupe, se for da vontade de Deus, você vai pregar esse domingo. E eu lembro que eu, desesperado, eu comecei a orar. Orei na segunda, orei na terça, orei na quarta, orei na quinta, orei na sexta, orei no sábado, falando: Deus, eu não sei o que pregar. Se é da tua vontade eu pregar, e se for da tua vontade eu pregar a palavra de Deus, o Senhor vai sim confirmar. E quando foi no domingo, orei também no domingo. E quando chegou no domingo, umas 18 horas da noite, o próprio irmão chegou em mim, ele bateu na porta da minha casa e falou assim: irmão, eu conversei com a irmã, com a pastora na época, e falou assim: olha, eu falei com a pastora, você vai pregar hoje. E as minhas pernas começaram a tremer, eu comecei a ficar com perna bamba, eu não sabia o que falar, eu não sabia o que pregar, porque Satanás tinha tentado me matar, ele não conseguiu. Ele tinha tentado fazer com que eu não fosse para a igreja, não conseguiu. Agora Satanás estava querendo com que eu não subisse em cima do altar. E naquele momento, a igreja cheia, e eu lembro como se fosse hoje, eu com a Bíblia da Jubileu de Ouro no braço, com o meu primeiro terno, que até hoje eu tenho esse terno, até hoje eu tenho esse terno, até hoje, pregando a palavra de Deus com esse terno. E eu lembro que eu dobrei os joelhos na escadaria da igreja, o único degrau que tinha, dobrei os joelhos e falei: Senhor, eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer, mas que seja feita a tua vontade, que seja feito o teu querer. Eu não lembro exatamente que palavra que eu preguei. Eu lembro naquele momento que eu estava com as pernas bambas, mas mesmo assim meio gaguejando, mas eu preguei a palavra do Senhor pela primeira vez, com os meus 15 anos, pregando a palavra do Senhor. E naquele momento, as oportunidades vindo e chegando, e o nome do Senhor sendo glorificado. E hoje eu estou com 23 anos, por glória do Senhor, com 6 anos pregando, com várias experiências de libertação, de cura, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Então esse é meu testemunho, e é para edificar a sua fé que eu estou te contando isso, porque muitas das vezes você está passando um momento difícil de depressão, seja com vícios, seja muitas das vezes sendo desprezado pelas pessoas, sendo rejeitado pelas pessoas, mas que através desse testemunho a sua fé venha a ser edificada e o nome do Senhor venha a ser glorificado, e para que através de mim muitas almas venham a ser edificadas através desse testemunho, amém? E que esse testemunho venha impactar o teu coração nesta tarde. Deus abençoe.
Glória a Deus. Tremendo demais aí o testemunho do jovem Alan. E conforme eu tenho entrevistado algumas pessoas, eu percebo que a pornografia tem sido um dos males que mais tem atingido a vida dos jovens atualmente. E você falou que 8 anos de idade? Com 8 anos. 8 anos de idade, estava com depressão, com 8 anos de idade estava com depressão e com 11 na pornografia. Meu Deus, imagina, uma criança, né? Com 8 anos de idade na depressão. Meu Deus do céu. E como o tempo se passa, né? Isso só tende a piorar, né? Ainda mais que hoje em dia as crianças não saem da internet, do celular. E a gente sabe que a tecnologia tem feito um grande mal na vida das crianças, dos jovens. Não só deles, mas também na vida dos adultos, causado ansiedade, pânico, dentre muitas outras coisas. Mas como o jovem Alan aqui falou, Jesus é aquele que muda histórias. E quando Jesus se encontra conosco, não tem como. A gente é transformado, a gente é mudado. E o nome do Senhor é glorificado. Jovem Alan, você contou o seu testemunho aqui, mas agora vamos ouvir experiências, né, da parte de Deus, coisas que você viveu, libertações, curas. Conte de fato experiências, detalhes dos dias em que você viveu essas experiências. Glória a Deus, né? Vou contar aqui experiências que eu tive com Deus. Como eu disse, né, anteriormente, as experiências que eu tive com Deus foi tanto com libertação, como também com cura. E eu lembro da primeira vez que o Senhor me deu autoridade para expulsar um demônio. Na época que a Deus e Amor, né, a sede sucursal ainda, era na Armando Salles. E eu tinha sido convidado para pregar numa tarde da bênção. E, né, eu tinha feito, se não me engano, uma única terça-feira. O irmão tinha me convidado. E quando acabou a pregação, o irmão tinha dito para mim: irmão Alan, eu vou orar pelo lado das irmãs e você vai orar pelo lado dos irmãos. Eu falei: tudo bem, irmão, não tem problema. E na hora que eu estava orando pelo lado dos irmãos, o irmão, ele puxou uma irmã para o meu lado, para poder orar. Mas peraí, o irmão pediu para orar para o lado das irmãs e puxou uma irmã para o lado dos irmãos, puxou uma irmã para o meu lado? Não entendi isso aí. Aí a irmã chegou em mim e falou assim: irmão, tem como você orar por mim? Por favor, eu não estou me sentindo muito bem. Eu tô me sentindo mal, estou me sentindo desconfortável. Falei: não, vamos orar. Vamos orar que Deus vai trabalhar e vai dar a vitória. Na hora que eu comecei a orar por aquela moça, na mesma hora, a obra de macumbaria, ela começou a expelir. Ela começou a expelir obra de macumbaria. As irmãs naquele momento pegaram um balde e ela começou a vomitar obra de macumba na mesma hora. E na hora que a obra de macumbaria foi cessada, ela falou assim: irmão, ora por mim de novo, porque eu estou sentindo uma tontura muito grande. E na hora que eu comecei a orar por ela novamente, por Deus que está no céu, o diabo manifestou naquela moça a ponto de o diabo dar um berro na igreja. O diabo deu um berro na igreja, deu um eco grande na igreja. E duas obreiras ali segurando aquela moça. E eu fiquei chocado, porque foi a primeira experiência de expulsar um demônio. Para mim aquilo era novo. Eu estava tremendo, mas mesmo assim, eu ali repreendendo o demônio que estava na vida daquela moça. E naquele momento o diabo caiu por terra. E eu comecei a ficar em choque. Eu falei: meu Deus, a primeira experiência que eu tive expulsando um demônio. Foi algo chocante para mim, mas que edificou muito a minha fé. Em outra certa feita, há um tempo atrás também, eu fui convidado para orar por uma certa família, isso em Santa Bárbara do Oeste. E uma das jovens que está juntamente conosco na obra, a jovem Ana Vitória, ela tinha me convidado, né, para orar, né, por uma tia dela de consideração.
Quando foi numa quinta-feira, a gente tinha orado para pedir confirmação para Deus, para ver se era da vontade de Deus eu ir. E naquele momento que nós estamos orando, via Google Meet, uma das jovens que estava orando, a jovem Esther, naquele momento Deus tinha usado ela para falar que o Senhor estava dando livramento, que era da vontade de Deus ir para Santa Bárbara para orar por essa atitude de consideração da jovem Ana, mas que o diabo já estava preparando uma armadilha para que eu viesse se acidentar. E naquele momento ali a gente acabou a oração, e quando foi no sábado eu fui para Santa Bárbara, fomos para Santa Bárbara naquele momento, e quando foi mais ou menos umas 6 horas da tarde, lembro que nós estávamos em 4 pessoas, nós entramos na casa da tia de consideração, da jovem Ana, e na hora que eu entrei da porta para dentro, eu me arrepiei inteiro, me arrepiei da planta dos pés até o alto da cabeça. Nós subimos as escadas, e nós chegamos ali, na sala, e ali eu pedi para a irmã: feche os seus olhos, por gentileza, que nós vamos orar aqui. Na hora que a gente começou a orar, o demônio já manifestou nela. Foi em questão de poucos segundos o demônio manifestou. E naquele momento ali, a gente começando a orar, e Deus revelou para uma das jovens que estava juntamente conosco, falou assim: Alain, pode repreender, porque ela vai vomitar uma obra de macumba. E aí eu pedi para o esposo dela pegar o balde, e ela vomitou 2 pedras. 2 pedras ela vomitou em um líquido preto. E naquele momento ali, se arrepiamos inteiro. E a jovem Ana que estava juntamente comigo falou assim: vamos entrar no quarto de casal, porque tem um demônio debaixo da cama. E nós entramos no quarto ali, e enquanto a jovem Ana, ela repreendia o demônio que estava debaixo da cama, Deus tinha revelado para a jovem que estava juntamente conosco, que tinha uma obra de macumbaria, uma peça de roupa, e que estava dentro do guarda-roupa. Estava dentro do guarda-roupa essa peça de roupa que foi feita uma obra de macumba. E nós entramos ali no quarto, acendeu a luz, e naquele momento a jovem Ana já estava repreendendo ali o demônio que estava debaixo da cama. E abriu-se o guarda-roupa, e eu na autoridade falei para o demônio: você vai pegar essa peça de roupa, você vai apontar e você vai tirar, porque esta obra de macumbaria que você fez, Satanás, vai ser quebrada hoje. E ali Satanás, usando aquela mulher, pegou a peça de roupa. Era um shortinho vermelho, era um short vermelho curto. E naquele momento, o próprio diabo, usando aquela mulher, levantou a peça de roupa, e a obra de macumbaria foi cessada. Só que não tinha acabado. Não tinha acabado naquele momento, porque na hora que o diabo saiu daquela mulher, o demônio manifestou no filho dela. O Exu Mirim tinha manifestado na criança, e ali nós repreendemos o Exu Mirim. Uma criança que tinha o que? Seus 10 para 11 anos mais ou menos, 12 anos. E naquele momento o demônio saiu daquela criança, e o nome do Senhor foi glorificado. Ali nós conversamos com um casal, conversamos com a família, para que fossem para a igreja, para que buscassem o Senhor. E naquele momento eu falei: nós vamos fazer uma oração aqui, para que o Senhor venha guardar esta casa, para que o Senhor venha guardar esta família. E naquele momento eu comecei a orar, da sala para o quarto, do quarto para a sala, da sala para a cozinha. Comecei a orar, comecei a rodear a casa orando. E na hora que a gente foi embora, é até incrível isso, porque eu não contemplei isso, mas a jovem Ana contemplou isso. Ela chegou, na hora que a gente estava indo embora, ela falou assim para mim: Alain, você não sabe o que eu vi. Eu falei: o que você viu? Na hora que você estava orando, eu vi como se fosse um homem de branco. E na hora que você estava orando, esse homem de branco te seguia. E eu fiquei pasmo, porque eu falei: meu Deus, a operar do Senhor estava naquela casa. O Senhor estava operando, estava provando que Ele estava ali juntamente conosco. E essa foi uma experiência muito forte, porque não só impactou a mim, como impactou
as outras jovens que estavam comigo. E uma experiência também que impactou muito a mim e que ficou muito marcado foi num domingo em que eu e o jovem Natan, nós estávamos fazendo aquelas 12 horas de consagração. Recente. Aquelas 12 horas de consagração, a reunião de obreiros acontecendo, nós entregamos meio-dia a consagração, teve a concentração de milagres, ao qual teve a presença do pastor Milton de Almeida. Isso. À tarde teve a concentração de milagres, e à noite era pro pastor Ivan estar pregando, né? Que era da cidade de Rio das Pedras, sendo que não pôde estar presente. E ali a minha regente, a nossa irmã Priscila, tinha falado pra mim: irmão, tem como você pregar hoje? Eu falei assim: é mesmo, eu prego, não tem problema. Prega a palavra de Deus, e eu tenho fé que o Senhor vai operar da mesma forma. E na hora que eu estava prestes a ler a palavra do Senhor, o diácono, um dos diáconos da igreja, levou uma irmã para frente e falou assim: ó, a nossa irmã aqui, ela está com a coluna travada, ela não consegue sentar, vamos orar para que Deus venha realizar o milagre. E aquilo era algo novo para mim, porque eu falei assim: meu Deus, a irmã está com a coluna travada, já é de idade. Eu falei assim: meu Deus do céu, só o Senhor para fazer o impossível aqui. Na minha mente estava pensando: é só o Senhor para fazer o impossível. Naquele momento eu pedi para uma das obreiras, né, para colocar a mão nas costas dela, e nós começamos a orar, levantamos a igreja em oração. E naquele momento que nós começamos a orar, o Espírito Santo começou a tomar a obreira. O Espírito Santo tomou a obreira, e naquele momento que nós terminamos a oração, eu falei para a irmã tem fé que a irmã está curada? Ela balançou a cabeça. Então, irmã, para provar que Deus ele ainda cura, a irmã vai sentar no primeiro banco lá na frente, e a irmã vai sentar e levantar, a irmã já vai estar com a tua cura. E os primeiros bancos estavam vazios, e por Deus que está no céu, a irmã foi até lá na frente, né? O irmão foi lá, levou a irmã até lá no banco, ela sentou, se levantou e levantou as duas mãos para honra e glória do Senhor, curada para honra e glória do Senhor. Detalhe, era uma irmã de idade, era uma senhora com a coluna travada, e o Senhor Jesus operou o milagre naquele momento, naquela hora. E também outra experiência também que marcou bastante, que ficou muito marcada ali, foi que eu estava na escala para eu dar a palavra motivacional, que todo domingo uma pessoa dá a palavra motivacional. E naquele momento, né, eu estava escalado e eu estava prestes a terminar de dar a palavra motivacional. Faltava mais ou menos uns 2 minutos, 3 minutos. Na hora que eu ia terminar, eu lembro foi questão de segundos que eu estava focado na Bíblia Sagrada. Na hora que eu levantei a cabeça, o diabo levantou o moço, e esse moço manifestado veio até a frente. E eu lembro como se fosse hoje, o diabo manifestado nesse moço com as garras para trás e caminhando até a frente da igreja. Tinha jovens que estavam com medo, tinham pessoas que ficaram chocadas, porque nunca tinha acontecido isso, principalmente onde nós estávamos congregando ali. Eu olhando, eu falei assim: meu Deus, o Senhor está na casa. Eu olhando com o pensamento, o Senhor está na casa. E ali eu lembro que um dos pastores da igreja estava ali, o diácono estava do lado, e não tocaram nele, porque o diabo manifestado levava aquele moço até a frente. E aí eu lembro que eu desci do altar, no altar, o diabo, né, aquele moço praticamente caiu ali, né, estava no chão. E ali nós começamos a orar, e na hora que nós começamos a orar, o diabo caiu por terra. E para honra e glória do Senhor, o mesmo moço que estava manifestado o demônio nele, foi o mesmo que voltou para Jesus no mesmo dia. Foi o mesmo moço.
que voltou para Jesus, que voltou para Cristo. E o nome do Senhor foi glorificado. E também tem uma experiência também que de anos tem essa experiência com Deus. Faz muitos anos que essa experiência ficou muito marcada. E eu lembro que estava minha irmã Francislane, meu cunhado Giovanni estava junto. E naquele momento nós fomos convidados para orar para uma sogra da cunhada do meu cunhado. Sogra. E naquele momento nós entramos naquela casa. Na hora que nós entramos ali, nós sentimos um peso muito grande. Nós estávamos em 5 pessoas. Estava eu, minha irmã, meu cunhado e mais 2 pessoas ali. E naquela hora a irmã do meu cunhado estava ali. Eu falei, não, vamos entrar aqui. Vocês vão orar por essa moça, né, que era a sogra dela. Nós entramos, o quarto pesado, uma sensação horrível, pesada. E naquele momento, na hora que a gente começou a orar, legião de demônios tinha manifestado. Uma legião tinha manifestado naquele momento. Por detalhe, aquela mulher, ela tinha frequentado o terreiro de macumba, era mãe de santo, ela tinha tomado 3 tiros na cavidade do peitoral e tinha descido, porque tinha um barranco ali, ela tinha descido esse barranco e não morreu, para vocês terem uma noção. E naquele momento nós oramos, a legião do demônio caiu por terra. Só que o diabo falava na boca dela, eu vou voltar. E ainda tinha mais 2 sextas-feiras. Nós estávamos em 5 na primeira sexta-feira. Na segunda sexta-feira nós já estávamos em 3. Só eu, meu cunhado e minha irmã. E nós começamos a orar ali, o diabo manifestado. Começamos a orar e repreender. E o diabo caiu por terra. E o diabo mais uma vez falando, eu vou voltar. E naquele momento, na última sexta-feira, nós oramos de novo. Legião do inferno, uma fúria travada. E eu lembro que meu cunhado, ele tentando descobrir, é impossível. O diabo deve ter algum ponto de contato nessa casa. Eu lembro que o meu cunhado, ele viu uma Peppa Pig, aquele bonequinho da Peppa Pig. Na hora que ele viu esse boneco, o Senhor Jesus já tinha direcionado esse bonequinho da Peppa Pig pro meu cunhado. Na hora que ele pegou esse boneco, o diabo pegou essa moça. E eu pensei que o diabo ia enforcar meu cunhado. Do momento que avançou, eu pensei que ia pegar o pescoço do meu cunhado. O diabo falando assim, não, é meu, não quero que destrua, não, é meu. E naquele momento o meu cunhado apresentou aquela Peppa Pig e começou a repreender. E o diabo caiu por terra para a honra e glória do Senhor. Foi uma das experiências que eu fiquei chocado, porque falei, meu Deus, que coisa espantosa, porque era algo novo para mim, porque eu sendo novo convertido, e eu acompanhava meu cunhado e minha irmã naquele momento. Aquilo me espantou, mas o nome do Senhor foi glorificado. E também tem outra experiência que também ficou marcante também. Uma certa feita, isso mais ou menos era 1h da manhã, 1h da madrugada. E uma das jovens que era conhecida nossa acordou meu cunhado, acordou minha irmã. E naquele momento chamou a gente, ela tinha vindo de mototáxi para chamar a gente. Ela falou assim, tem como vocês ir agora orar pela minha mãe, porque o diabo manifestou lá na minha casa. Resumindo, ela saiu do Cantagalo pro Bosque do Linheiro para chamar a gente. Jovem Natan praticamente sabe onde é o Cantagalo, ele sabe. A distância do Cantagalo pro Bosque é muito distante, é muito longe. 1h da madrugada. E nós ali, o meu cunhado e minha irmã, né? Naquela época o meu cunhado tinha um Gol branco, 4 portas. Nós somos eu, meu cunhado e a minha irmã. Na hora que nós chegamos ali,
o diabo pegou aquela mulher e começou a gritar: por que você trouxe o casal do carro branco? Eu odeio esse casal do carro branco. Eu não suporto esse casal do carro branco. Porque o meu cunhado e minha irmã tinham um Gol branco 4 portas. E na hora que a gente chegou, na hora que a gente ia entrando, o diabo pegou essa mulher e levou até o quarto. Nós entramos ali e foi uma guerra travada. Foram praticamente 3 horas de guerra. 3 horas. A ponto de o meu cunhado e eu, nós suávamos a camisa. Nós transpiramos de tanta guerra que foi, porque foi uma legião do inferno. Foi uma legião. Expulsava e entrava da outra. A ponto que eu lembro até hoje, um demônio gato miava esse demônio. Esse demônio miava. Ele miava e com as garras assim bem, sabe, esticada, e miava esse demônio. E depois dessa guerra travada, nós repreendemos em nome de Jesus e o nome do Senhor foi glorificado, né? E eu vou contar mais uma experiência também, porque essa experiência o jovem Natan estava presente numa tarde da benção, né? Uma tarde da benção que um moço ali manifestou um demônio. Ele tinha manifestado o demônio. E naquele momento nós começamos a repreender, né? Só que não saía o demônio. Não saía. E logo após a gente tinha que fazer um evangelismo. E estava o jovem Natan, estava o Biel, estava, né, o pastor Antônio Roque também estava, né, o Roque também estava, o cooperador Anderson também estava nesse dia. E nós começamos a repreender. E naquele momento um dos irmãos, eu falei assim: não está endemoniado, você pode não estar endemoniado não, levanta aí, brincando. E o diabo manifestado. O pastor Roque falou: não, ele está brincando. Estava. E o diabo começou a dar risada. Ali. Começou a dar risada dele. Exatamente. E naquele momento o Senhor falou: não, ele ainda está manifestado. Porque o Senhor tinha me dado o dom de discernimento. Então eu discerni que o diabo ainda está manifestado. Eu falei assim: não, o diabo ainda está aí. E vai ser em nome de Jesus. E eu lembro que o diabo olhou para mim com uma fúria travada. E nós começamos a repreender, ele caiu por terra. E ele não queria sair. E naquele momento desceu uma raiva de mim. Eu fiquei com raiva do diabo. Eu fiquei com uma raiva: Satanás, tu vai sair, você querendo ou não. E eu lembro que o Natan viu isso. Eu lembro que eu fui lá na frente, eu falei: Satanás, tu vai sair. E eu com raiva eu expulsei o demônio. Eu tava com raiva do diabo. Eu lembro que eu peguei, expulsei. E quando o diabo caiu por terra, aí o irmão falou: amém, irmão, amém. Eu falei assim: irmão, o sangue de Jesus tem poder. Irmão, o sangue de Jesus tem poder. Irmão, tá bem? Eu falei: tô bem, irmão, tô bem. E ali a gente sentou, conversou com ele. E o nome do Senhor foi glorificado, né? Essa é uma das tantas experiências que eu tive com Deus. Eu contei só algumas, porque senão, né? Algumas, porque ainda tem outras. Mas isso é para vocês entenderem que o mundo espiritual não é brincadeira. Não é brincadeira. O diabo, ele sempre tem suas arapucas, seus planos, suas artimanhas para tentar nos destruir. Então entenda, você que vai assistir este vídeo, vai assistir esse podcast, e eu vou deixar algo bem claro para você. O diabo, ele nunca brinca. O diabo, ele nunca vai brincar. Porque se o objetivo dele é roubar, matar e destruir, ele não vai pensar 2 vezes antes de destruir a sua vida. Ele não vai pensar 2 vezes antes de te ver na sepultura. Ele não vai pensar em te destruir. Ele não vai pensar. Mas ele vai colocar o seu plano em prática para que você desça a sepultura. Então, essas são algumas das experiências que eu tive com Deus. E que através dessas experiências você fique atento
Você fique, não somente você que é cristão, mas você também que não é, para você entender que o mundo espiritual não é brincadeira. E que enquanto Satanás ele tenta te destruir, o Senhor ele te chama para te dar vida e vida com abundância. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, tremendo demais, meus irmãos, essas experiências que o jovem Alan teve. E o mais interessante é que eu tava naquele dia lá e o Alan ficou bravo mesmo. É como se ele estivesse olhando pro capeta. Aí, ó, vem, dá com a mão na minha cara. E o diabo aqui, ó. E o Alan, vem, levanta a mão pra mim. Tremenda autoridade, hein? Meu Deus do céu. O dia que a irmã também tava com a coluna travada, eu tava em cima do altar. Sim. Daí o Alan olhou pra mim assim, você vai orar? Eu falei, você ora, rapaz. Daí você foi, orou. E a irmã sentou na mesma hora depois da oração. Isso é o que é o mais tremendo. Eu ia contar uma experiência que foi quando a gente tava lá em cima da igreja. Eu ia pregar em PU na noite. A Ana até tava na ligação. E a gente fingindo que tava pregando, sabe? Daí no meio da brincadeira, o Espírito tomou o jovem Alan e falou: hoje quando você for pregar em Peúna, você vai ver que Deus vai te usar numa unção diferente. E Ele vai usar você nessa mão. Daí eu lembro que eu levantei a mão pro céu, você orou e amém. Daí eu cheguei em Peúna à noite, chamei 3 jovens na frente, assim, a hora que eu levantei a mão, caiu uma. Levantei de novo, caiu outra. Eu falei, rapaz, que negócio é esse? O baixinho lá é cheio da presença. Não, mas tremendo. São muitas experiências, né, que comprovam a veracidade do mundo espiritual. Então é isso. Já deu 47 minutos de podcast. Jovem Alan, estamos prosseguindo para os momentos finais. Eu gostaria que você desse seus agradecimentos e também desse um conselho para os jovens que estão buscando a Deus e querem ser usados. Qual é o segredo aí? Qual é o seu segredo para ser usado por Deus? Glória a Deus, né? Quero agradecer a todos, né? Agradecer primeiramente a Deus, agradecer logo mais também o Jovem Natan pelo convite, por estar contando meu testemunho, por estar contando essas experiências. E um conselho que eu quero dar, principalmente para os jovens que estão começando no Evangelho. Vocês têm que entender uma coisa: todo propósito tem desafios, jovens. Todo propósito tem desafios. Você nunca vai ver um propósito sem desafios. Independente se você for escolhido para pregar, para cantar, para evangelizar, para fazer a obra de Deus, todo propósito vai ter desafios. Porque se você perceber, o propósito de Deus na vida de José era ser governador, mas os desafios viriam. O propósito de Daniel era ser governador, mas os desafios vieram. Então você percebe que se o meu propósito para ser pregador se realizou, é porque os desafios eu tive que enfrentar e continuo enfrentando esses desafios para continuar pregando. Então entenda, jovem, um conselho que eu dou para você: não arrede o pé, porque os desafios virão, mas enquanto você suportar e passar por esses desafios, o propósito vai continuar vivo, o propósito vai continuar intacto, porque crente que é fiel, independente e consciente dos desafios, ele foca no propósito, porque ele sabe que após o propósito vem a salvação, vem a vitória, vem as bênçãos, e com certeza o Senhor naquele grande dia irá recompensar não somente a mim, mas também a todos aqueles que perseveraram, e principalmente você, jovem, novo convertido, que muitas vezes ainda não sabe qual é o seu propósito, mas com o tempo você vai saber, porque o Senhor vai te revelar, Ele vai te direcionar. Mas tenha consciência que os desafios virão, mas o Senhor estará contigo e vai te ajudar, estará na sua frente, para que você venha lutar e passar por cada desafio, porque o Senhor, Ele peleja por mim
e peleja por você. Deus abençoe, que a graça e a paz e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, em nome de Jesus. Pegou aí? Todo propósito tem desafios. Eu gostaria que você comentasse aqui nos comentários. Todo propósito tem desafio. Todo propósito tem desafio. Alan, se Abraão soubesse que na caminhada dele teria desafios, ele não teria aceitado o propósito. Se ele soubesse que lá na frente Deus ia pedir o filho dele para sacrificar no altar, eu creio que Abraão não teria saído da terra dele. Mas como Deus é assim, ele nos mostra o propósito, mas ele não mostra os desafios que virão no caminho. Então, espero que você tenha sido edificado através desse testemunho, dessas experiências com o jovem Alan. Jovem Alan, Deus abençoe pela sua presença aqui. Foi uma honra ter você aqui conosco. Deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas venham ser alcançadas pelo poder de Deus. Essa foi mais uma programação do podcast A Voz do Ministro. Pai do Senhor. Paz do Senhor, Deus abençoe a todos.